Olá, alunos! Bem-vindo à primeira aula sobre gestão de carreira. Vamos trabalhar a primeira competência. E é importante que a gente ressalte que nessa globalização do mundo, as coisas não só mudaram no âmbito pessoal, mas também no âmbito profissional. A carreira, que antes era vista como a via carrária, a estrada para carros, hoje tem a gestão da própria pessoa. Não é mais uma carreira organizacional, é uma carreira profissional. E aí a gente tem um deus da mitologia grega chamado Proteu, que era um deus muito flexível, ele se adaptava aos ambientes. E a gente traz para vocês a ideia de carreira proteana, onde o profissional ele consegue não só mudar, porque as mudanças são constantes, mas ele consegue se adaptar e ser resiliente e entrar nessa mudança sem muitos sofrimentos. Nesse contexto, a gente tem que ressaltar alguns pontos. Antigamente, trabalho era fruto de um grande esforço. E a gente tinha uma ideia que trabalho era sofrido. Tanto é que a palavra trabalho vem de tripalium. Tripalho era um instrumento de tortura, onde as pessoas que não tinham condições de pagar os impostos eram 3 paus, por isso tripalium, 3 paus. E as pessoas ficavam amarradas ali. E aí elas tinham que trabalhar mais para poder ter condições de pagar aquele imposto. Por isso, trabalho de esforço. Hoje não. Hoje a nossa relação com o trabalho é uma relação muito mais positiva. Você fica feliz no seu trabalho, você se realiza no seu trabalho. E isso gerou uma nova percepção de mercado, onde as pessoas precisam desenvolver competências. A competência, ela é composta por 3 atributos, que a gente chama de chá, que é o conhecimento. O conhecimento vem de onde? O conhecimento vem da escola, da faculdade, do curso. O H de habilidade. Onde é que a gente pega a habilidade? Na experiência, fazendo as coisas. E o principal no nosso mercado, que é o A de atitude. Então, quando a gente fala muito, vamos fazer o chá da competência, é o conhecimento, a habilidade e a atitude. O que a gente espera do profissional de hoje? Para que ele tenha um bom currículo, para que ele se saia bem num processo de recrutamento e seleção, ele precisa antes desenvolver suas competências, o seu conhecimento, a sua habilidade e a sua atitude. Não vai adiantar eu querer fazer tecnicamente um currículo muito bom se eu não tenho o que colocar ali, se eu não estudei, se eu não trabalhei, se eu não fui voluntário num projeto, se eu não fiz alguma coisa para colocar como conteúdo no meu currículo, se eu não amadureci, se eu não me autoconheci. Então, isso é importante. O fato de você ser o gestor da sua carreira, lhe traz a responsabilidade, algumas vezes a corresponsabilidade, se a organização também está investindo em você, mas a responsabilidade prioritária é sua de fazer essa carreira ser um sucesso. E você vai ter que se levantar e ir à luta. Mais alguns detalhes sobre a carreira proteana. É muito importante que a gente tenha uma série de experiências para compor a nossa carreira. Já falamos da escola, que é importante, já falamos do trabalho, a experiência também é importante, mas o que mais? A gente tem que ter um contrato psicológico. É muito comum as pessoas dizerem assim, eu não estou motivada. O seu comprometimento é o seu contrato psicológico. Então, você tem que estar comprometido com você, por isso que você é gestor de sua carreira. O seu comprometimento tem que ser interno. E aí a gente tem uma mudança de paradigma muito forte. Há muitas vagas de trabalho e há também muitas pessoas desempregadas. Por que essa conta não fecha? Porque houve uma mudança de alinhamento de objetivos que antes eram somente profissionais e hoje as pessoas buscam alinhar os objetivos profissionais e pessoais. E houve também uma mudança de expectativa. O que o mercado espera? Não só a pessoa que tenha know-how, isso é, conhecimento, mas além do know-how, além do conhecimento, você tem que ter uma atitude de learning how, aprender como. Isso é, o profissional de hoje, ele precisa aprender a aprender. Ninguém vai dizer, é assim, faça isso. Você vai trabalhar muitas vezes em projetos. Então, você tem um orçamento e você vai fazer o projeto. Você não precisa ter um passo a passo necessariamente. No começo de carreira, a gente precisa para
ganhar experiência, mas depois que a gente já tem essa experiência, o importante é empreender e gerar a trabalhabilidade, isso é, gerar essa possibilidade de ter trabalhos. Muita gente quer ter emprego, mas a gente precisa ter trabalho, precisa construir competências para que o mercado nos queira, para que o mercado nos deseje. Agora a gente vai passar para uma entrevista sobre como elaborar bem o seu currículo, dicas importantíssimas com o professor Silvio de Paula. Continuando a nossa aula sobre a competência 1 de gestão de carreira, eu vim tomar um chá. A gente falou tanto de chá e convidei o meu amigo Silvio de Paula, que é mestre em administração e é um expert em orientação curricular, para nos dar dicas. Tudo bom, Silvio? Tudo bom, Lorena. O que os alunos podem fazer para dar uma incrementada no currículo? Por exemplo, para chamar a atenção, já que o RH recebe tantos currículos, para chamar a atenção para o currículo dele. Perfeito, professora. O aluno, ele, na hora que estiver elaborando o currículo dele, ele tem que lembrar de uma coisa. O currículo é a carta de apresentação, é o cartão de apresentação. É o primeiro momento que a pessoa no RH na empresa vai tomar conhecimento daquele aluno, dos conhecimentos que ele tem, dos objetivos de carreira dele. E ele tem que pensar neste objetivo na hora que for elaborar este currículo inicialmente. Normalmente, eles ficam com algumas dúvidas, se botam foto, se não botam foto, se bota a pretensão salarial de início, e o que eles podem fazer em relação a isso? Essas perguntas são recorrentes, né? Quando você estiver elaborando seu currículo, lembre-se, ele é o primeiro contato da empresa com você, né? Sua carta de apresentação é a primeira impressão que você está gerando. O objetivo é você ser convidado a ir à empresa para participar do processo seletivo, né? Não é interessante, a não ser que a empresa solicite, você colocar foto, colocar pretensão salarial. Essas informações, caso a empresa necessite, ela solicitará quando ela fizer o primeiro contato com você e pedirá, caso seja necessário. Ok. A gente está vivendo num mundo extremamente globalizado, extremamente conectado, e as pessoas vivem na internet, no celular o tempo todo. A internet ajuda ou atrapalha nesse processo seletivo, inclusive essa questão de mandar o currículo pela internet? Como é que é a sua visão sobre isso, Silvio? Pois é, a internet hoje em dia faz parte do cotidiano da vida de todo cidadão, né? Enquanto instrumento, enquanto ferramenta, ela deve ser muito bem utilizada para que o candidato ele consiga chegar à empresa e consiga a oportunidade de ser chamado pela empresa para participar de um processo seletivo. Hoje em dia, na internet, você tem muita informação, você tem possibilidade de empresas, a grande parte das empresas possui currículo eletrônico, então você entra no site da empresa, você já tem a oportunidade de se cadastrar no site dessa empresa. Muitas das empresas disponibilizam o e-mail de contato para que você, a partir desse e-mail, possa remeter seu currículo para a empresa, bem como vagas também elas disponibilizam, né? Então, a internet, ela possibilita contatos e facilita a conexão entre candidatos e empresa, não é? E nesse modelo de envio de currículos por meios eletrônicos, o candidato tem que ter algumas preocupações, não é? Da mesma forma, caso o currículo seja impresso no papel, que deve ser um currículo bem elaborado, sem amação, sem estar dobrado, da mesma forma, quando você elabora um currículo eletrônico, ele tem que seguir alguns cuidados, né? No currículo eletrônico, caso seja enviado por e-mail, o candidato deve ter o cuidado de, no corpo do e-mail, fazer uma pequena carta de apresentação, do envio do currículo dele. O endereçamento, não é isso? O endereçamento correto, né, os contatos dele, né, a apresentação, qual é o objetivo, para que vaga ele está submetendo aquele currículo para o qual ele está enviando, né? Tem algum detalhe específico que se faz no currículo eletrônico e não faz no currículo impresso? Tem alguma diferença específica ou é mais ou menos o mesmo roteiro, só que bem elaborado, com clareza, como a gente sempre explica? Ou tem algum detalhe que faça essa diferença? Caso você entre no site de alguma empresa e ela disponha de currículo eletrônico, aí você vai cadastrar diretamente no site dessa empresa o seu currículo. Caso o envio seja por e-mail, aí é o mesmo critério que você utiliza no currículo impresso, né? A diferença é, como você vai anexá-lo a um e-mail, você tem que ter o cuidado de, no corpo do e-mail, criar uma carta de apresentação, informando o objetivo, porque você está utilizando, porque você está enviando aquele currículo para aquela empresa. E colocar a vaga, né? É importante isso, porque as pessoas às vezes fazem o endereçamento e não colocam a vaga e a pessoa fica meio perdida ao receber.
Me diz uma coisa, Silvio, o que é que não pode faltar num bom currículo, num currículo bem elaborado, seja por meio eletrônico, seja, né, impresso, o que é que não pode faltar no currículo? Perfeito, professor. Lembrando aquele objetivo, a intenção do currículo é apresentá-lo à empresa e fazer com que a empresa se interesse pelos seus conhecimentos e habilidades, entre em contato com você. Os contatos que você disponibilizar no seu currículo devem estar funcionando. Caso você coloque algum telefone, por exemplo, para recado, a pessoa deve estar informada que você vai estar prestes a receber, que há a possibilidade de você receber algum contato, né, para que esse contato chegue até você e você possa retornar para a empresa, né? O que não pode faltar além disso, além dos seus contatos, suas informações, seus cursos, suas principais habilidades, experiências profissionais, caso você já tenha trabalhado. Se você nunca trabalhou, você coloque lá os projetos que você participou, caso tenha feito algum trabalho, alguma atividade voluntariada, você coloque todas essas informações, né? Porque a partir daí a empresa tem uma ideia do seu histórico, né? Tem uma ideia do que você já vivenciou, do que você tem de experiência. Que maravilha, está ficando muito rica essa conversa. E para a gente terminar, Silvio, diga o que o pior erro ou os piores erros, aquele que você, quando pega o currículo, diz, esse não, deixa de lado que eu não quero nem ver. Quais são os piores erros num currículo que o aluno pode cometer? Perfeito, professora. Por exemplo, na elaboração do currículo, alguns cuidados, como, por exemplo, a ortografia. Quando a empresa está lendo o seu currículo pela primeira vez, caso ela identifique erros de ortografia, já é um dos critérios para ela excluir. Lembre-se, não foi apenas você quem enviou o currículo para aquela empresa, vários outros candidatos enviaram. Se há um currículo com erros de ortografia e outros sem, os que tiverem com erro, com certeza, já é um dos pontos de exclusão de currículos. Caso você queira colocar foto, né, coloque uma foto mais formal, evite colocar fotos que você utilizaria em outros meios, como, por exemplo, mídias eletrônicas, como Facebook, como Orkut. Tenham cuidado para colocar apenas informações que, de fato, condizam com a realidade. Não invente, não coloque cursos, treinamentos, experiências que você de fato não tenha. Por quê? Lembre-se, o intuito é você ser convidado a ir até a empresa participar de uma seleção. No momento da entrevista, no momento do processo seletivo, a entrevistadora, a pessoa da empresa vai confirmar todas aquelas informações. Se você colocou alguma informação lá que não é verídica, no momento da entrevista isso vai aparecer e não será bom. Professor Silvio, a gente está terminando essa entrevista, que foi maravilhosa, por sinal. E eu queria saber se tem alguma coisa que eu não tenha perguntado que possa ficar como dica final para os nossos alunos, que com certeza hoje podem ser candidatos, mas logo, logo estarão com os seus empregos aí, porque isso vai acontecer pelo sucesso que eles vão fazer com estudo, com trabalho, com certeza. Sem dúvida, professora. Lembre-se, no momento que você estiver confeccionando o seu currículo, você está fazendo para uma outra pessoa ler, para que essa empresa para a qual você vai estar enviando o currículo se interesse e o convide a participar de um processo. Nesse momento, é interessante, após a confecção, parar, ler. Leia o seu currículo e imagine, caso você recebesse aquele currículo na sua mão, você convidaria aquele candidato daquele currículo para participar de um processo seletivo? Né? Está bem escrito, está objetivo, está passando as informações de acordo com a realidade dele, né? Sem inventar informações, está claro, com contatos de fato ativos e que funcionem, né? Pense um pouco nisso na hora de confeccionar seu currículo e antes de enviar para a empresa. Muito obrigada, professor Silvio, foi excelente. E vamos ficar no nosso chazinho. A nossa aula fica por aqui. Até a próxima. Bons estudos.